Boa noite, povo de Deus. Graça e paz seja sobre a sua vida. Os irmãozinhos hoje estão... Tá forte o mistério hoje, hein? Eita glória! Que isso? Mais um pouquinho nós via anjo voando, hein? Para quem não conhece, gente, Medina é um perigo. Você não precisa dar trela para ele, é só falar, toca uma nota, ele vira à noite. O perigo dele no GC é esse. Pega a sua Bíblia, abra ela comigo em Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3. Irmão, não fique preocupado com o horário. Está chovendo, então está de boa. A amada irmã da palavra de oferta se estendeu, né? Ela empolgou hoje. Abacuque capítulo 3, no verso 17. Texto bastante conhecido, ao qual nós vamos falar sobre ele. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como os da corça e me fará andar em lugares altos. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. E nós clamamos ao Senhor nessa noite, ó Pai, que mais do que um discurso bem feito, mas que o Teu Espírito Santo possa trazer em nós a compreensão, a revelação da Tua palavra, Pai. E que ela possa, Deus, transformar a nossa mente, para que possamos conhecer a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Pai, que nessa noite eu seja somente um instrumento usado conforme a Tua vontade, e que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual ela será lançada nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele fala de uma forma de se viver. Não apenas de um estilo de vida, mas o reflexo da convicção de alguém que não apenas conhece a Deus, mas conhece a forma com a qual nós devemos interagir com Deus. Deus, Ele quer nos levar a um lugar onde a gente entenda não só o que Ele quer fazer, mas que também venhamos a entender o que nós devemos fazer. Como que nós devemos nos conduzir. Abacuque, meu irmão, era uma pessoa que vivia no meio socioeconômico da agropecuária. E aí ali o texto ele fala, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento. Então ele está trazendo ali uma situação onde ele está dizendo que toda a forma de sustento da terra, ela vai ser interrompida. Depois ele vai falar a respeito da pecuária, porque ele fala, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Então ele está mostrando que todas as fontes naturais de sustento, elas vão se encerrar. Talvez a gente pudesse colocar num entendimento dos dias atuais, onde a gente pudesse dizer, o bicho pegou, o circo está pegando fogo, a casa caiu, nós estamos enrolados. Ó vida, ó céus, ó azar. Mas mesmo mediante um cenário catastrófico,
há um cenário onde não há nenhuma esperança de provisão, de sustento, nenhuma esperança de nada, o texto diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém, gente? Vivos? Tranquilos? Nós vemos em Abacuque algo que deve ser um espelho para nós. Não que Abacuque seja alguém no nível mais elevado de espiritualidade, mas nós estamos tão acostumados a viver no natural, que quando o sobrenatural acontece, quando algo da parte de Deus acontece, quando Deus intervém em alguma situação, é a hora que a gente arregala o olho e fala: uau! Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós não deveríamos estar desacostumados com o sobrenatural de Deus. Não deveria ser assim. Jeremias 29:11, a Bíblia vai dizer: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isaías 55, do 8 ao 11, a Bíblia vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que para que a enviei. Salmo 139, verso 17 e 18, a Bíblia vai dizer: o quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles, se os contasse, seria em maior número do que a areia, quando acordo, ainda estou contigo. Meu irmão, o sobrenatural de Deus não pode ser algo corriqueiro na minha e na sua vida. Eu estou achando que os pentecostais ficaram em casa e vieram só os batistas para cá hoje. Tá louco, meu. O sobrenatural de Deus, meu irmão, não tem que ser algo que acontece uma vez na vida e outra na morte, não. Não tem que ser algo esporádico, mas tem que ser algo que nós temos que vivenciar todos os dias. O problema é que nós estamos tão acostumados e estamos tão treinados a viver o Evangelho para alcançar única e exclusivamente a salvação. E nós somos salvos em nome de Jesus. Nós vamos viver em glória com Ele. Ele vai nos buscar. Isso é fato. Mas nós estamos tão preocupados e estão com os nossos olhos somente para isso. Não, eu tenho que alcançar a salvação, porque eu alcançando a salvação, eu vou conseguir, eu vou poder viver em glória com Cristo. Amém? Ok, nós vamos sim viver em glória com Cristo. Mas enquanto esse tempo não chega? Enquanto a tua senha não é gritada lá em cima? Enquanto isso não acontece, deixa eu te dizer uma coisa: você pode trazer a glória para dentro da tua casa, você pode trazer a glória para dentro do seu trabalho, você pode trazer a glória de Deus para dentro da igreja, para a sua rua, para onde você estiver.
Há um lugar, irmão, que nós devemos entrar e viver, e esse lugar em que vivemos, nós vamos viver ele guiados e direcionados por Deus, e não pelas circunstâncias, ao ponto de nós andarmos acima delas. Quando ele fala que ele vai fazer os nossos pés como o da corça, ele está dizendo que nós vamos ter uma espécie de um design celestial para lidar com circunstâncias adversas. Sim ou não? Porque tem hora que parece que nós somos para-raio. Nunca vi. Mas Deus te chama para andar acima das circunstâncias, amém? Ele te chama para andar acima dos problemas, amém? Pois é, irmão. Eu creio no Evangelho, meu irmão, mas no Evangelho de vitória, mas vitória pela palavra. Eu creio que a vida cristã, ela é uma vida de vitória. Não é uma vida sem problema, mas uma vida de vitória. A própria Bíblia afirma isso, querido. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. 2 Coríntios 2:14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra está falando de vitória não somente no sentido espiritual, mas também sobre enfrentar as circunstâncias. Romanos 8, 35, 36, a Bíblia ela vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Ele está falando daquilo que é externo, e tenta nos afastar de Deus. Nós não podemos olhar para o Evangelho como se fosse uma resposta para os nossos problemas terrenos. Muitas pessoas têm pregado um Evangelho muito materialista, mas não pode ser assim. Mas também, irmão, nós não podemos pregar um Evangelho como se não houvesse resposta para as coisas terrenas. Porque senão nós vamos de um extremo ao outro. Quem está entendendo? Nós cremos no Evangelho completo, pleno. Um Deus que Ele toca corpo, alma e espírito. Um Deus que age no patamar e na área das coisas espirituais, mas também age naquilo que é natural. Você está entendendo? Então sim, o Evangelho, ele é para a nossa salvação. É a salvação de todo aquele que crê. Então você pode ser salvo por essa palavra, sim ou não? Mas essa palavra também é resposta para a sua cura. Essa palavra também, ela é resposta para os seus problemas financeiros. Essa palavra também, ela é resposta para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu trabalho. Ela é resposta. Salmo 103, verso 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. O mesmo Deus que diz que perdoa as nossas iniquidades, é o mesmo Deus que diz que sara as nossas enfermidades. O mesmo Deus que diz que nos perdoa, Ele é o mesmo Deus que redime a tua vida, tira ela da cova. É Ele quem te coroa de graça e de benignidade. Davi está dizendo: não esqueça nenhum benefício. Amém? Nós precisamos, irmão, viver a palavra, entendendo que as promessas de Deus, elas são também para agora, para a nossa vida.
É para mim e para você hoje. Nós podemos caminhar no Evangelho, olhando e focando, olhando para a eternidade, para vivermos em glória com Cristo, mas isso também nós não podemos deixar de lado, que nós podemos viver o sobrenatural de Deus todos os dias da nossa vida. Nós não podemos deixar de lado que nós podemos caminhar, vendo a ação e o mover de Deus em nosso favor. Você, meu irmão, você pode caminhar e ver o milagre de Deus na tua casa todo dia. Agora, quem quer andar em vitória? Dá glória a Deus aí. Só que o conceito de vitória implica que existem guerras. Eu não estou falando de uma vida cristã sem problemas. Porque isso não existe, irmão. Isso não existe. Jesus, ele fala, João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem algum nerd aí? Vou trazer uma explicação melhor então para você. No mundo passarás por fases difíceis, mas tem de bom ânimo, eu zerei o jogo. Meu irmão, isso aqui é fato. No mundo tereis aflições. É uma palavra liberada. Seja sincero. Quantas vezes você, no seu momento ali de oração, porque eu creio que você tem uma parte do dia na sua casa, você se retira para o seu quarto de oração, já estou profetizando já, e você tem aquele momento de oração, de busca de Deus, né? E você faz isso pela manhã, e aí você ora a Deus e fala assim: Deus, te agradeço por esse dia, pela oportunidade de vivê-lo, eu agradeço, Pai, e nessa hora eu tomo posse da minha cota de aflição desse dia. Nunca orou isso, irmão? Bem que uma promessa que não precisa nem orar, ela se cumpre sozinha. Porque as aflições virão, irmão. Os problemas, eles vão vir. Mas apesar das situações adversas surgirem, nós temos que nos posicionar como povo de Deus e não sermos governados pelas circunstâncias. O que não pode acontecer, meu irmão, para alguém que quer ser vitorioso pela palavra de Deus, é que quando as situações adversas se levantarem, isso não pode parar você. Isso não pode te travar de uma forma tal, ao qual você não consegue mais se mover, você não consegue mais fazer nada, porque aquela situação, ela te prendeu, e você não consegue mais fazer nada. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, pela palavra de Deus, tem um Deus que intercede em teu favor, tem um Deus que opera em teu favor, e Ele falou que em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Você não pode ficar parado, irmão, você não pode congelar, você não pode travar, mas as circunstâncias, o teu Deus é maior do que elas. Mas eu não estou vendo. Não precisa ver, creia. Glória a Deus, ajudaram lá atrás. Creia, irmão. Mas está difícil. Ele não falou que ia ser fácil. Ele não prometeu para nós falta de dificuldade. Ele prometeu a vitória.
quando o povo sai do Egito para conquistar a terra prometida. Durante o trajeto, o povo era sustentado. A Bíblia diz que o maná caía todo dia, a porção para aquele dia. A roupa crescia no corpo, ninguém ficava doente. É ou não é? Mas quando eles chegam no linear da terra, que era a promessa de Deus, eles estavam de frente para a promessa, a terra prometida. Quando eles chegam ali, era só entrar. E Deus fala com eles o quê? Conquista. Eles ainda tinham que conquistar a terra. E depois da terra conquistada, acabou o maná. E agora? Eles tinham que produzir. Eles tinham que fazer. O que eu aprendo é que andar em vitória com Deus não é simplesmente sentar, cruzar os braços e esperar que caia do céu. Porque o tempo do maná já acabou, irmão. O tempo do maná acabou. Existe a parte que Deus faz, mas também tem a nossa parte de fazer. Eu queria tanto conseguir uma promoção no meu trabalho. Se qualifica? Se prepara? Sempre me vem à memória a história de um jovem lá em Belo Horizonte. Precisando trabalhar, desempregado. E aí um dia a gente, num GC, perguntei para ele, falei, e aí, como é que tá? Está procurando emprego? Como é que tá? Está precisando de alguma coisa e tal? Aí ele falou assim, não, eu parei de procurar. Eu, parou? Por quê? Porque no meu tempo de devocional, Deus falou comigo algo, e eu estou fazendo o que Deus falou. Ele falou, o quê? A Bíblia fala que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem, então eu estou dormindo. Eu falei, tá bom então, mais crente do que eu. Porque tem, irmão, a parte de Deus sim, ao qual Deus ele abre as portas. Mas se você não fizer a tua parte, não acontece. Quando você vai ler em 1 Coríntios capítulo 13, se eu não me engano, no verso 9, a Bíblia vai dizer, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ali ele está falando da interação, no mover dos dons entre o homem e o Espírito Santo. Parte é a revelação do Espírito, parte é a interpretação do homem. Se você quer andar em vitória, parte, você tem que fazer a sua parte. Você precisa fazer as coisas. Agora, para que Deus possa operar. Meu irmão, se você fizer a tua parte, aí você pode cantar aquela música, cadê o pessoal do louvor? Que Deus vai na frente, abrindo o caminho. Me ajuda aí, gente. Se você faz a tua parte, irmão, você não precisa correr atrás de bênção. As bênçãos virão e te alcançarão. O problema é que muita gente quer viver um evangelho, é o que eu chamo do evangelho danoninho.
Quem lembra da propaganda do Danoninho? Me dá, me dá, me dá. E não é assim, irmão. Você precisa fazer a tua parte. Você precisa fazer algo que é você quem tem que fazer. Como está a tua vida com Deus? Como está a tua vida devocional? Se você quer andar em vitória, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que a palavra de Deus diz até o respeito sobre vitória? Porque se você nem sabe o que a palavra diz, como você vai tomar posse da promessa? Se você nem sabe o que Deus diz a teu respeito, como que você vai conquistar? Como que vai ser? Então, para que você possa caminhar em vitória, trazendo a glória de Deus para dentro da tua casa, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você tem que conhecer ela. Como que você vai tomar posse de algo que você não conhece? Como que você vai viver algo que você não sabe o que se fala a teu respeito? Como? Como você vai vivenciar as promessas de Deus se você não sabe quais são? Outra coisa, deixar de ser um crente que a gente consegue ver qual é a situação que ele está passando no rosto dele. Se está tudo bem, ele está feliz. Se vem alguma adversidade, está quase morrendo. Está arrastando. Filipenses 4:12, a Bíblia vai dizer: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Verso 13: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O que ele está falando? Pode surgir a situação que for, seja ela boa, seja ela ruim, há um Deus que me fortalece e eu não dependo das circunstâncias para viver. E é isso que Abacuque está refletindo. O padrão que o cristão deveria ter, caminhar no relacionamento aonde Deus, o Senhor, é a força dele, aonde o Senhor é a sua fonte de alegria, aonde o Senhor é o que o move a enfrentar toda e qualquer situação. Aonde está a tua alegria? Pode aparecer, irmão, toda e qualquer circunstância, Deus nos faz andar acima delas. Agora você vai repetir algo para você. Então você vai pegar o teu dedo do profeta e apontar para você mesmo, para ver se você acredita nisso que você vai falar agora. Repete comigo dizendo: eu não sou governado pelas circunstâncias. Porque se você andar olhando somente para aquilo que está acontecendo à sua volta, você vai entrar no lugar do desânimo. Você vai ficar abatido. Mas se você não der lugar ao desânimo, olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 4:16. Por isso, não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia
em dia. Mesmo que do lado de fora as circunstâncias sejam contrárias, por dentro há uma fonte de renovação. Verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Irmão, isso aqui, quando eu leio essa passagem, quando eu li isso aqui, eu falei assim, Deus, isso é coisa para gente doida. Porque olha o que ele está falando, a nossa leve e momentânea tribulação. Pensa comigo, quando você está no olho do furacão, a tribulação é leve? Sim ou não? Ela é momentânea. Parece que dura uma eternidade. Aí a gente faz igual Elias. Todos querem me matar. E só sobrou eu em todo Israel. Então, nós que estamos no meio da tribulação, no meio do furacão, ele fala, leve e momentânea. Aí continua, produz para quem? Um peso eterno de glória muito excelente. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. As tribulações existem, mas elas não têm que ser pesadas, não têm que vir para acabar com a nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Pode vir o que for, do jeito que for, de onde for, o teu Deus não vai deixar acabar com você. Ele não vai deixar acabar com você. E eu sempre volto naquele texto, não esmagará a cana quebrada. A cana, ela pode quebrar, e ela levanta de novo. Ela só não levanta se você for lá onde ela quebrou e esmagar ela, aí ela não levanta mais. Pode vir o que for, de onde for e do jeito que for. Teu joelho pode bater no chão por causa da pancada, mas Deus não vai deixar acabar com você. Você vai levantar de novo. Você vai levantar de novo. Malaquias 3,6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Só que a gente acaba agindo de uma forma como se Deus tivesse sido poderoso só nos dias do Velho Testamento. Ou talvez no tempo em que Jesus caminhou sobre a terra. Mas não, irmão. Nós precisamos resgatar essa convicção de que Deus vai agir com força e intensidade na nossa vida. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória sem comparação. Paulo está dizendo que teremos problemas sim, mas por outro lado, o outro lado da balança, existe algo que pesa mais, a glória de Deus, a ação de Deus na nossa vida, o mover de Deus na nossa vida. Por isso ele fala no verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. São eternas. Nós não podemos deixar nos abater pelas circunstâncias. O choro pode durar uma noite. A alegria tem que vir de manhã. Ela tem que vir de manhã.
você não pode ficar abatido pelas circunstâncias. Nós não podemos deixar os problemas nos abaterem, nos derrubarem e nos afastarem de Deus. Porque Ele é a nossa única fonte. Ele é a única fonte. Nele está a única solução. Não sei se para você faz sentido isso, mas às vezes a gente, no meio dos problemas, no meio das situações, nós tentamos resolver os problemas. E parece que tem hora que a coisa só piora. Parece que tem hora que na hora que a gente bota a mão, o trem fica pior. E a gente vai tentando resolver, e tentando resolver, a gente ainda vai clamar a Deus: Deus, opera em meu favor. Quantos já fizeram isso? Só eu? Mas eu estou ali clamando para que Deus opere e intervenha em meu favor, mas eu estou tentando trazer solução. Eu não estou esperando Ele falar comigo. Eu não estou esperando Ele me dar a direção. Eu não estou esperando Ele me mostrar o que é para fazer. Eu estou clamando por intervenção e estou agindo na minha força. Quando a gente fala que Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, nós precisamos entender que Ele é o nosso único recurso. O único recurso é Ele. Então, quando nós estamos no meio do problema, no meio das situações, e nós vamos clamar a Deus pela intervenção dEle, nós precisamos esperar que Ele nos dê o direcionamento. Assim também, quando tudo está bem, quando tudo está legal, quando está sobrando coisa na tua casa, quando a tua geladeira está lotada, quando você não sabe onde botar dinheiro, vai recebendo aí, Vaz. Quando você não sabe mais o que fazer com o dinheiro que você está recebendo, você precisa virar para Deus e falar: Deus, o que eu tenho que fazer? Porque Ele não é o nosso único recurso no momento da dificuldade. Ele é o nosso único recurso também quando nós estamos em abundância. É nas duas situações. São nos dois momentos. Deus, o que eu faço? Deus, eu não estou vendo solução. Me mostra. Às vezes, irmão, Deus está te mostrando a solução, mas você está querendo resolver pela força do teu braço. Você está querendo resolver conforme o teu desejo, porque talvez a solução que Deus te deu não te agradou. Ou será que é só eu que já ouvi uma resposta de Deus que eu não gostei? Só eu? Pois é, irmão. É aí que entra a submissão. É aí que entra. Então, a busca de Deus. Tenha Deus como seu único recurso. Como seu único recurso em toda e qualquer situação. Às vezes eu já vi gente em meio a problemas, a dificuldades, fala assim: eu vou juntar umas pessoas e nós vamos fazer uma campanha de... Você pediu direção para Deus? Uma vez uma irmã, ela era de oração.
E ela gostava de ir de casa em casa das pessoas, orando pelos problemas das pessoas. Só que o detalhe é que ela nunca pediu direção de Deus para isso. E nem autorização do pastor dela. As guerras que ela foi entrando, ela foi sofrendo retaliação de todas elas. Às vezes o que você está sofrendo é porque Deus te mandou fazer uma coisa e você resolveu fazer outra. Porque você não gostou da resposta. Você não gostou. E aí você está sofrendo retaliação, está sofrendo um monte de problemas, um monte de situações. E elas vão acontecer até que você entre naquilo que Deus falou para você fazer. Meu irmão, nós não vamos tirar os olhos das circunstâncias, mas nós vamos entender que elas são temporais e o nosso Deus é eterno. E é Ele quem opera em nosso favor. É Ele quem age em nosso favor. Tem sim como nós vivemos uma vida de vitória. Sim, diante da palavra de Deus. Diante daquilo que Deus falou, daquilo que Deus liberou, daquilo que Ele prometeu. As coisas que Deus libera sobre as nossas vidas são com propósito, irmão. Amém? É com propósito. Entenda isso. Vamos orar? Fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Você precisa andar em fé na palavra de Deus, irmão. Crer nas promessas que Deus liberou sobre a sua vida. Crer naquilo que Ele tem para você. Em todo tempo, se alegrar no Senhor. Não importa a circunstância, não importa a situação. Se alegrar nele. Entender que o Senhor, Ele é a sua força. Ele é a sua força. Ele aperfeiçoa o seu caminho. É Ele.